Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa noite a gente vai ter uma live especial com o Dr. César. Ele é juiz do trabalho e presidente da Amatra 15. Ele vai estar aqui como nosso convidado hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. O Instagram está chamando o pessoal, vou convidar ele para entrar também. Já vou fixar aqui o tema da nossa live. E também aproveitar para falar para vocês que vai ter um sorteio. Então, o Dr. César vai nos disponibilizar aí um livro, vamos fazer um sorteio. Esperando o pessoal entrar. A gente vai falar hoje sobre direito do trabalho, pós-pandemia, o que a gente esperar de todas essas mudanças. Vamos esperar aí o Dr. César entrar, a gente poder fazer uma live. Espero que dê tudo certo, né? Porque a última vez que eu fiz uma live, a gente teve alguns probleminhas. Espero que agora dê tudo certo. Estou esperando o Dr. César entrar, mandar o convite aí para participar da nossa live. Para o pessoal que está entrando aí, se vocês quiserem ver, no feed tem uma foto que eu acabei de postar sobre o sorteio do livro que a gente vai fazer ao longo da live. E aí a gente vai sortear aí e a pessoa tem que estar aqui na live. Se não tiver, a gente sorteia de novo. Então vai lá no post, comenta, aproveita. Vamos esperar aqui o Dr. César, não sei se ele já entrou, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver, deixa eu tentar chamar ele aqui. Vamos ver. Acho que ele ainda não tá. Tô esperando. Cadê o Dr. César? A última vez isso aconteceu comigo, eu fiquei aqui falando sozinha. O meu convidado, o Dr. Márcio, não entrou. A hora que ele entrou, a conexão dele estava ruim, eu fiquei sozinha aqui. Olha lá, o Dr. César tá aí. Vamos tentar colocar ele na live aqui para a gente começar. Aceita. Estou aguardando o Dr. César aceitar meu convite. Vamos ver. Para o pessoal que está entrando, aproveitando falar aí do sorteio que vai ter do livro. Vamos ver se ele consegue me incluir aqui. Eu mandei o convite. Vamos ver. Deixa eu aproveitar, já vou fixar aqui o tema da live. Pronto, cadê o Dr. César? Vamos ver se a gente consegue incluir. Tô te convidando, você tem que me aceitar. Vamos ver se agora vai. Eu mandei o convite de novo. Mandei. Tô esperando, tô mandando a solicitação, tô esperando. Vê se aparece aí a aprovação. Tá aguardando. Mandei de novo. Vamos ver se vai aparecer. Hoje a gente vai falar sobre direito do trabalho, pós-pandemia. Vamos ver o que espera a gente aí, tantas mudanças. É uma honra ter o Dr. César aí para conversar com a gente um pouquinho, que se disponibilizou a falar um pouquinho sobre o direito do trabalho, todas essas mudanças que estão acontecendo. Não estou conseguindo incluir ele. Doutor César, consegue sair da live e entrar de novo? E aí envia aquela solicitação para mim e eu aprovo? Aí, acho que agora entrou. Doutora Aline? Olá, tô te ouvindo, Olá. mas não tô te vendo. Não. Acho que sua Será que, conexão tá. será que eu consigo acessar pelo computador? É porque eu recebi o convite pelo celular. Será que É, consegue pelo eu acho computador? que só pelo celular mesmo. É? Então tá bom. Então deixa eu tentar desativar aqui, quem sabe eu consiga. Um pouquinho só.
esperar o pessoal entrar aí, tem bastante gente entrando ainda. Eu estou falando do sorteio, quem quiser ir lá Agora no foi, né? feed. Ah, agora acho que foi. Tudo bem, doutor César? Boa Tudo noite. bom? Satisfação Tudo revê-la, bom. satisfação estar participando, né, dessa live. Eu tenho, assim, muita alegria quando consigo dialogar com a magistratura, com a advocacia, com os estudantes de direito, porque sempre são lives muito ricas, muito interessantes, né? Eu sou um apaixonado por direito, então eu acompanho todas as lives que eu tenho oportunidade de acompanhar e gosto muito, né? Gosto muito do tema direito do trabalho, por óbvio, né? Que é o tema de minha escolha, né? Da minha vocação, inclusive dentro da carreira jurídica. E, assim, é uma satisfação atender a esse convite, feito por uma colega e conterrânea, né? Que nós pudemos aí dividir aí salas de audiência e é uma satisfação muito grande poder fazer esse bate-papo. Ah, doutor César, eu só tenho a agradecer por aceitar o meu convite, por participar e vir dialogar um pouquinho com a gente. O nosso tema hoje é de direito do trabalho, mas antes da gente ingressar, eu queria que o doutor contasse um pouquinho a sua história para a gente, na advocacia, depois na magistratura. Perfeito. Bom, a minha história é uma história muito interessante, porque inicialmente, eu não tinha ideia de que meu futuro seria no direito do trabalho. O que aconteceu foi que, justamente no ano de 1996, eu tinha aproximadamente aí, perto de 18 anos de idade, e eu fiz um concurso público. E esse concurso público, então, era na área trabalhista. Na verdade, eu fiz dois. Um que se destinava na época, né, era da Justiça Comum, que era auxiliar administrativo, e tinha o técnico judiciário na Justiça do Trabalho. E eu tive sucesso, então, nesse concurso, tomei posse em Jundiaí, eu sou jundiaiense, não é? E tive a oportunidade de atuar, inclusive, não é? De ser nomeado para Jundiaí. Trabalhei na, então, segunda Junta de Conciliação e Julgamento, né, porque era assim que eram chamadas as unidades jurisdicionais, né, de primeiro grau, e eu trabalhei no balcão, né, muito tempo no balcão. Então, os advogados que hoje eu encontro em Jundiaí, os advogados mais antigos, eles estavam, assim, digamos assim, em meio à carreira, digamos assim, já avançados alguns, mas assim, muito ativos, né, na carreira. E a área trabalhista vinha crescendo muito. Eram poucos os advogados especializados no direito do trabalho. Hoje, nós encontramos, inclusive em Jundiaí, muitos advogados que já até pararam de atuar na área trabalhista e o escritório cresceu muito e a atuação se dá hoje por outros colegas. E foi assim, eu permaneci como técnico judiciário até completar a faculdade, né? Eu fiz faculdade em Jundiaí mesmo, concluí a faculdade em 98 e tive a oportunidade de fazer concurso para oficial de justiça. Então fui oficial de justiça, então na sequência, depois de ter trabalhado por algum tempo no balcão e algumas atividades internas, eu fui oficial de justiça, era uma atividade que eu adorava fazer, era algo que me dava uma satisfação muito grande, mas eu tinha aquela vontade imensa de advogar. Não é? Então eu queria muito advogar, até tinha combinado com alguns colegas de faculdade de que nós seríamos um escritório, abriríamos o escritório do zero. Então, quando eu vejo... O sonho doutora, de todo estudante, né? Pois é, e quando eu vejo a doutora posta vídeos e, enfim, dicas, não é, para quem está iniciando na advocacia, e eu acho muito interessante, né, direito na vida real, eu acho muito interessante isso, porque realmente é uma experiência que você tem que adquirir. Então, às vezes, você adquire pelo conhecimento de outras pessoas, experiências que são transferidas, e às vezes você vivencia algumas experiências. É muito interessante, não é? Eu acho muito interessante mesmo. Bom, enfim, o fato é que eu acabei tomando uma decisão que poucos tomam, que é justamente a de me exonerar, né? Então, eu me exonerei da Justiça do Trabalho para advogar,
tinha uma segurança, uma estabilidade, né, por assim dizer, e eu acabei me exonerando para advogar, dada a minha vontade de advogar, e assim permaneci por 12 anos. Nesse período, o que aconteceu de muito significativo na minha vida foi o convite recebido pelo saudoso professor Damásio de Jesus, que nós perdemos nesse ano. Foi uma perda muito significativa para mim, foi uma pessoa que apostou muito no meu potencial, que gostava muito de mim e conseguia enxergar em mim muito do que foi ele no passado, né, do início dele no passado. E eu tenho uma gratidão eterna ao professor Damásio pela oportunidade, não é? Porque não só eu atuei no curso da magnitude, que é o curso Damásio de Jesus, mas sempre foi uma referência em concursos públicos, como eu tive a oportunidade de ser convidado, inclusive, a escrever pela editora Saraiva, enfim, que legal. Tive aí uma abertura muito grande, né? Até o ano de 2012 foi quando, digamos assim, eu mesmo estabeleci como meta da minha vida de que eu realizaria o meu segundo sonho, que seria um sonho, digamos assim, por mais tempo, né? Porque o objetivo era se estender até a aposentadoria da magistratura, e assim foi. Eu tive sucesso, felicidade de poder passar na magistratura no ano de 2013. Acabei passando, inclusive, em 2 cursos, porque a gente faz... Não bastasse um, foram 2, né? Não, então, mas na época, é interessante isso, porque na época nós não tínhamos concurso nacional, né? Nós tivemos agora um concurso nacional, até podemos falar um pouco sobre ele, eu acho interessante para aqueles que querem ser magistrados, mas na época não tinha isso, tinha que fazer de cada tribunal, não é? E às vezes, até as datas, às vezes era até frustrante, que a pessoa passava nos concursos, ia para uma segunda fase, uma terceira em uma segunda em outra, ou tinha a primeira, e acabava coincidindo no mesmo final de semana, e a pessoa precisava fazer opções. Mas ainda bem que eu pude levar os 2 concursos, os 2 de São Paulo, que é a 15ª e a segunda, e tive a grata satisfação de passar na 15ª, tomei conta em 2013, no dia 10 de outubro. Depois, na sequência, nós tivemos uma prova oral, eu também já consegui essa prova e acabei optando por ficar na 15ª. Mas eu tenho assim, um carinho muito grande pelos 2 animais, né? E tive uma surpresa muito positiva, muito boa, muito, digamos assim, até gratificante para quem está começando na carreira, porque eu tenho de 2013, imagine, até 2019, não é? Eu tinha ali aproximadamente 6 anos de carreira e eu fui eleito um pouco menos, 6 anos até, e fui eleito, então, como presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª, e hoje eu represento, então, 460 juízes espalhados em 509 municípios, e isso é muito gratificante. Imagino, é um sacerdócio, né? Uma dedicação e uma vida realmente de escolha, né? É muita responsabilidade decidir a vida das pessoas, né? Porque não desmerecendo o advogado, pelo contrário, eu como advogada defendo a classe sempre, mas o direito de ação é livre, né? Agora, o juiz não, o juiz ele tem que, né, defender a lei, ser sempre centrado, então é uma posição diferente, né? Uma responsabilidade diferente também. A gente vê isso nessa pandemia também, os advogados trabalhistas, se a gente está pirando, né? Entra MP, sai MP, entra lei, entra decreto, entra portaria, mas assim, a nossa responsabilidade é limitada. Agora, o juiz não, né? Como que fica? Pois a pandemia é um tema muito interessante, não é? Ele tem muitos reflexos. Evidentemente que as primeiras manifestações, quando começou tudo isso, né, em março, nós começamos a ver algumas lives sendo realizadas, muitos colegas da magistratura e da advocacia também com coragem de dialogar sobre o assunto, porque o conhecimento era tão pouco, né? Enfim, as medidas provisórias eram necessárias, no meu entender, nós precisávamos disciplinar um momento diferente, não é?
da vida de todos, havia um temor muito grande pela preservação, temor de não, que não fossem preservados os empregos, a renda, não é, dos trabalhadores, e o fato é que nós tivemos, então, muita polêmica. Não é? As primeiras medidas provisórias geraram muita polêmica. Em um primeiro momento, nós fazíamos uma leitura, até nem acho que era da intenção do governo criar ou possibilitar, digamos assim, uma brecha jurídica para haver um prejuízo ao trabalhador. Mas o fato é que nós identificávamos ali. Quem já é mais experiente no direito consegue enxergar a brecha jurídica, dizendo que, olha, com esse texto, a interpretação pode ser essa, que vai criar uma situação muito complicada. A gente sabe que, no caso das provisórias, mesmo elas convertidas em lei, não é, como aconteceu, quando não são convertidas, a gente vai ter que conversar sobre isso, que a situação é até pior. Mas quando elas são convertidas em lei, mesmo assim nós temos diversas interpretações possíveis para um dispositivo legal. Né? Agora, quanto mais quando esse dispositivo ele te dá brecha, né? Te dá situações ou te dá leituras que possam justamente desaguar no judiciário e exigir efetivamente um pronunciamento judicial sobre isso. Doutor, o pessoal está reclamando aqui, falando que o seu áudio está com eco. Será que tem um outro celular? Está conectado com o computador ou celular? Será que está dando eco? Será? Deixa eu tentar. Eu vou tentar tirar o fone, então, e falar direto. Sabe? Vamos ver. Vamos ver se melhora. Aqui mandaram aqui avisando. Consegue me ouvir agora? Assim. Consegue me ouvir? Ele dá umas cortadas. Eu acho que com o fone estava melhor. Ele estava dando umas cortadas um pouquinho, mas a gente continua. Eu estou te ouvindo. Então, o problema é esse eco, eu também estou ouvindo esse eco. Eu ouço a minha voz mesmo. Eu acho até estranho um pouco isso. Eu consigo ouvir. Será? Acho que com o fone estava melhor. Vamos lá, então. Vamos ver. Aproveitando para falar para quem está aí, a gente está com a foto lá no feed, vai rolar um sorteio daqui a pouco. Pois é, e é uma satisfação também muito grande falar da obra de um amigo, não é? Que é também magistrado, mas, enfim, tem uma admiração profunda pelo professor Homero, porque, deixa eu tentar baixar, me falaram sobre baixar, se eu consigo aqui baixar o volume, até tirar o volume. Bom, enfim, eu tenho uma admiração muito grande. É uma pessoa polivalente. Eu conheço o professor da USP, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de bancos acadêmicos, né, na comissão de pós-graduandos, e, assim, ele tem uma... Hoje mesmo mandei uma mensagem para ele, porque eu tive a oportunidade, então, de receber essa obra, fiz uma leitura prévia dela, né, e como não poderia deixar de ser, ele já havia ministrado um curso muito bom na EJUD 15, inclusive um curso que teve muita repercussão, né, sobre as medidas provisórias, e agora, então, tem essa obra, né, essa obra que poderá ser sorteada para um dos presentes e dos participantes dessa live. Então, como vai ser a regra? Eu até brinquei que eu queria participar do sorteio também, eu também queria ganhar a obra, mas vamos deixar para o pessoal da live. Tem um post lá, a última foto do meu feed, é só colocar eu quero lá, no finalzinho da live a gente entra com o sorteio ao vivo, e aí a pessoa dando um oi aí para mim no chat, estando aqui participando com a gente até o final, vai levar o livro. Se a pessoa não tiver, a gente sorteia de novo para quem estiver aqui com a gente, acompanhando até o final, né? Nossa, o tempo voa demais, a gente
escutando ele, vocês estão vendo ele? Na minha internet é da doutora. Ai, Voltou? agora Sim. voltou, tô te vendo. Sim. Eu estava perguntando, doutor, o que você pensa dessas mudanças todas, né? Porque a gente não pode ver só os lados negativos. Tivemos muitas mudanças que foram aceleradas nessa pandemia, né? O que o doutor pensa disso tudo? Bom, eu acho assim, do aspecto, no aspecto, eu vou falar rapidamente no aspecto material, não é? O que eu vejo no aspecto material é que se pensou, se imaginou uma maneira de resolver a situação, ou se tentar solucionar algo que seria de muito difícil solução, né? Então, o que se pensou inicialmente? Ora, o trabalho não pode ser realizado, e não podendo ser realizado, nós precisamos criar um sistema para que não haja a dispensa do trabalhador. Quer dizer, como nós poderíamos equalizar tudo isso? Que o trabalhador não fosse dispensado. Então, o que se imaginou? Olha, vamos antecipar feriados, vamos antecipar férias, né? Vamos usar horas. Então, assim, digamos assim, a ideia até era uma ideia razoável, dentro de uma perspectiva de que nós não poderíamos ser a prestação, não é? Então, precisaria ser mantido o pagamento, mas não poderia haver a prestação. Então, foram criados aí alguns sistemas e efetivamente, se tentou tudo, inclusive antecipar, até o governo tentaram antecipar feriados no intuito de evitar a circulação, de evitar a disseminação do vírus. Se sabia muito pouco dele, aliás, o mundo vivia uma situação, né? Nós não podemos, lógico, pegar hoje, né, e fazer uma análise de hoje, análise do conhecimento que nós temos hoje de uma situação pretérita. Em março era completamente diferente. Então, todos os erros que eventualmente foram cometidos, desde que sem dolo, sem intenção de prejudicar, eles têm que ser, digamos, pelo magistrado, principalmente, com a responsabilidade, cabe também ao magistrado, não só às partes e aos advogados que defendem o interesse, mas, acima de tudo, aos magistrados, ao apreciarem um litígio que seja colocado na justiça, mas justamente nessa perspectiva. Em março, abril, o conhecimento era muito diferente do que temos hoje, né? Da doença e do que ela é capaz de fazer. Até nos dias de hoje, a gente se depara com situações inusitadas que a gente não imagina. A gente tem que, inclusive, criar um padrão para que é muito estranho, porque essa doença, em alguns momentos, ela se analisa de uma maneira, de outra, em outros momentos, de outra maneira, é complicado. Mas, do ponto de vista do direito material, se tentou isso. Alguns atropelos, sem dúvida nenhuma, antecipar férias futuras. Então, me parece que isso é inadmissível, porque existe uma razão de ser das férias. Você antecipar um período de férias que não esteja vencido é um instituto até que a gente vivencia em férias coletivas. Às vezes, o trabalhador não tem 12 meses, a empresa concede férias coletivas, que tem lá um período que fica fechado, e ele usufrui dessas férias, ainda que ele não reconheça no tempo correto, né, essas férias, porque deveria usufruí-las depois de 12 meses, mas o fato é que me parece razoável, né? Porque já previsto no ordenamento, mas antecipar um período futuro, ou seja, além de um aquisitivo, digamos assim, você antecipar algo que está lá no futuro, me parece impossível, né? Porque elas quantos futuros também, né? Quantos períodos futuros também? Pois Depois a pessoa também fica 2, 3 anos sem tirar férias, e a saúde, né? Pois é, e nós não tínhamos, digamos assim, uma maneira de frear isso, a ter pelo senso, né? Aliás, o bom senso é interessante, é o bem jurídico mais bem distribuído que nós temos, né? Porque todo mundo acha que tem bom senso, né? Na verdade, isso é muito subjetivo. Agora, muitas polêmicas, né? Muitas coisas que acabam surgindo no meio de tudo isso, né? Por exemplo, do ponto de vista processual, olha que interessante, as audiências imediatamente, quando as atividades presenciais elas foram suspensas, as audiências seria o primeiro problema, não é, que nós enfrentaríamos, porque a Justiça do Trabalho, diferente dos outros ramos da Justiça, ela vive de audiências, né? Então nós temos ali uma pauta repleta, a pauta do magistrado é repleta de audiências, né? É sempre. Então você vai lá ver a pauta do magistrado, ela está sempre repleta de audiências. E a sala de espera repleta de gente, né? Num período de pandemia.
E aí seria totalmente inviável. Nós não teríamos estrutura nem para realizar uma audiência e nem para preparar, né, nos prepararmos para uma audiência. Porque a preparação da audiência, ela passa pelo comparecimento das partes que vão ficar, digamos, numa antessala. As testemunhas, elas, lógico, a tendência é que elas se encontrem, inclusive, separadas das partes, naquele momento, que não haja nenhum tipo de discussão de ninguém, pela testemunha, que seja ouvida, evidentemente, de uma maneira mais possível e mais inédita possível. Mas o fato é que precisaria haver toda uma preparação. E a gente sabe que muitas unidades jurisdicionais, na realidade, costumavam marcar audiências, inclusive, muito próximas umas das outras. Né? Então, assim, para que não houvesse o risco do advogado permanecer esperando sua audiência, ou a parte, havia uma prática de se marcar audiência mais próxima. Então, digamos, a cada 10 minutos, ou algo do tipo, ainda que fosse uma audiência una, né, que comportaria uma instituição. Mas nós nos deparamos com a situação possível de se manter assim, por N motivos, mas principalmente pela aglomeração, pela reunião de pessoas. O fato é que nós tivemos um primeiro movimento, o retorno das audiências conciliatórias, das audiências iniciais, e isso era, digamos assim, um experimento até a época, se as plataformas digitais que passaram a ser disponibilizadas, elas estavam funcionando. Né? Então, é até uma explicação interessante, porque nós estamos falando de 15ª região e 2ª região. Geograficamente, nós estamos próximos uns dos outros. Né? Então, para quem mora, supondo, em Jundiaí, nós temos Cajamar, por exemplo, que fica muito próximo, Jundiaí de Cajamar. São dois tribunais, né? E com plataformas digitais. Então, nós temos, por exemplo, o Cisco WebEx na 2ª região e temos o Google Meet da 15ª. Né? E por que isso acontece? Porque a 15ª região, por exemplo, ela tem um plano pago, ela tem dentro de toda uma execução orçamentária, ela tem o pagamento que se faz mensalmente desse sistema. Então, todo, a partir de um determinado ano, que eu não saberia dizer quando, mas foi depois que eu ingressei na magistratura, eu acredito que por volta de 2016 ou algo do tipo, a Justiça do Trabalho da 15ª região migrou para o sistema do Google Suite, né, que era um pacote oferecido, inclusive, para empresas, não é, mas inclusive para tribunais. Então, nós tivemos aí a migração para o Google Suite, esse pacote para esse Google Suite, e todos os magistrados passaram a ter, então, uma extensão dentro do Google. Então nós tínhamos uma extensão trt15.jus.br, essa extensão passou a ser gerida pelo Google Suite e passamos a ter, então, a possibilidade de usar a plataforma Google Meet. E foi assim a escolha do TRT15 quando as audiências precisaram ser digitais. Né? Então, tudo experimental, né? Tudo experimental. Na falha, erro e melhoria, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, quais os problemas? Né? Olha só que interessante. Eu vi uma live do TST e também colegas que atuam no CNJ falando da Cisco WebEx. Então, quais são as vantagens? Tem vantagens e desvantagens, mas uma delas é você colocar a pessoa numa antessala. Né? Você pode, digamos assim, deslocar um determinado participante numa sala. E isso nós não temos. Nós precisamos criar uma segunda sala para que a pessoa lá permaneça e possa ingressar na audiência somente no momento, vamos imaginar, que ela tenha de ingressar. Vamos imaginar que nós estamos pensando numa perspectiva de audiência de instrução, né, que é um grande problema. Talvez por isso que o TRT15 não começou ainda com as audiências de instrução, talvez por uma dificuldade instrumental. Na verdade, doutor, eu vou falar o que acontece. Nós somos quase com todo respeito, mas a 15ª região é quase um país, não é? Dentro
Brasil, da perspectiva do judiciário trabalhista. Por quê? Porque nós temos aí diferentes situações. Nós temos, por exemplo, o Vale do Paraíba, que tem uma determinada realidade, né? Uma realidade que pode, inclusive, lá no extremo, digamos assim, cruzeiro, se assemelhar muito com a realidade carioca, porque está muito próximo do estado, do Rio de Janeiro. E aí nós temos, por exemplo, regiões como Campinas, que se assemelham mais a São Paulo. Então, a circunscrição de Campinas, as cidades que pertencem à circunscrição de Campinas, mais semelhantes à realidade de São Paulo, Sorocaba também, próximo a São Paulo. Mas nós temos o interior, não é? E o interior tem toda uma peculiaridade. Então, a partir de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, são realidades diferentes. Então, o que acontece? Não é que nós não temos audiência de instrução. Nós temos audiência de instrução, mas em algumas circunstâncias é mais difícil implementar a audiência de instrução do que em outras. Por exemplo, sempre que os advogados eles convergem, eles concordam em realizar a audiência de instrução, ela é realizada. Porque nós temos muito mais dificuldade de conseguir essa convergência, aqui na região de Jundiaí, ou de Campinas e etc., do que conseguir essa convergência, digamos assim, nas regiões que ficam mais a oeste, ou enfim, mais no interior do estado. É interessante isso. Isso eu vivencio as narrativas dos colegas. Eu tive a oportunidade de participar de um café, inclusive com os colegas de Prudente, colegas de São José do Rio Preto, e eu vejo que as audiências conseguem ser desenvolvidas, mesmo as de instrução, com mais frequência. E as experiências acontecem também aqui, no Paraíba e em outros, mas com menos frequência. Então, vai muito da característica da advocacia, vai muito da estrutura que as partes e testemunhas tenham. Então, isso tudo é muito relevante. Isso é verdade. Até as audiências iniciais, né, as audiências de conciliação, a gente está numa região aqui privilegiada com internet, em que a maior parte das pessoas tem celulares com câmera, mas não é a realidade de todos, né? Mas eu acho que talvez seja uma medida que veio para ficar, pelo menos essas audiências de conciliação, eu acho que tem permitido uma certa celeridade dentro do que a gente está vivendo, e eu espero que continue, né? Facilita muito. Um reclamante veio fazer uma audiência de conciliação aqui, a pauta estava no horário, a gente fez um acordo, ele olhou para mim e fez, nossa, muito melhor do que ir lá no fórum, né? Falei, realmente. Então, assim, tem os lados bons também, né? Mas a gente tem que encarar essas dificuldades. Eu acho que é como quando mudou para o PJE, né? Tinha advogado que não queria de jeito nenhum, queria continuar com o papel. E aí a gente teve que se adaptar, teve que aprender a lidar. E acho que com as audiências vão ser assim também, né? E tem a dificuldade de lidar. Mas assim, o que eu gosto de dizer é que muito se diz, assim, muito se diz, como que eu posso colocar aqui? Nós tomamos, digamos assim, alguns ditos ou alguns discursos como sendo um discurso, digamos assim, em totalidade, mas não é assim que acontece. Então a gente tem que derrubar alguns mitos, e são importantes, inclusive, para que nós possamos orientar nossa atuação, principalmente a atuação da Associação dos Magistrados, que é uma atuação bem próxima, não é, da magistratura, e tem a oportunidade, inclusive, de dialogar com associações de advogados e com a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas nesse sentido, então, por exemplo, eu tive um comentário de uma colega, a Fernanda Amable, ela é juiz de São José do Rio Preto. E eu vejo, inclusive, ela tem uma página muito interessante no Instagram, que ela faz o diário da toga, o dia a dia, né, de quem desempenha a atividade da magistratura. E nós verificamos que as audiências são realizadas, desde nós sigamos, né, eu acho que é importante que seja feito sempre, sigamos algumas premissas, que é, a primeira delas, que a audiência se desenvolva com segurança, né, para que não haja assim, contaminação da prova e se desenvolva também com a garantia tecnológica. Os
possamos ter todos os integrantes de uma audiência habilitados com, digamos assim, os equipamentos em dia, os equipamentos funcionando plenamente para que a audiência se desenvolva tal como uma audiência presencial, não é? Em algumas situações, realmente, você não consegue desenvolver isso, por mais que você queira, não consegue desenvolver. Agora, olha só o desafio que nós temos. Nós estamos vivenciando aí uma evolução dos quadros da pandemia, alguns municípios migrando do quadro vermelho, digamos assim, para o laranja, alguns laranjas, da cor laranja para o amarelo, e nós estamos vendo aberturas, ainda que parciais, de algumas coisas, né? Fora os jogos de futebol, né, que a gente toma preferência, a questão do futebol, de ver shoppings, não é, sendo abertos, com restrições, mas sendo abertos, restaurantes, não é? Sendo abertos também com restrições, e aí fica aquela grande polêmica. Olha, mas se tudo isso está sendo aberto, por que o judiciário ele não volta? Olha que interessante. Falando dessa maneira, parece que o judiciário está parado. Na verdade, ele não está parado. O que nós precisamos é conseguir cada vez mais alinhar, não é, a atividade que vem sendo desempenhada normalmente, com exceção das audiências de instrução, com as atividades da advocacia, né? Então, existe um problema que a gente precisa solucionar, que é o problema do que nós chamamos de pertencimento, ou seja, os advogados ainda têm uma dificuldade grande de pertencer ao processo nessa nova realidade. Por quê? Porque, realmente, por ser uma nova realidade, os caminhos eles não ficam muito claros. Outro dia eu li uma reportagem do CNJ, que o CNJ está preparando uma resolução para criar mecanismos para que os advogados, com mais facilidade, possam fazer aquilo que já faziam no tempo das atividades presenciais, que é despachar, né, com mais facilidade com os magistrados, que é justamente poder ter, no caso dos tribunais, né, uma distribuição de memoriais, ou poder dialogar com os desembargadores antes de uma sessão de julgamento, e etc, etc. Até o caso dos oficiais de justiça, com realizar diligências, acontecia e continua acontecendo de se precisar um contato direto com os advogados que estão administrando essa discussão, né, indicando bens e etc. Então, a gente precisa cada vez mais caminhar para algo que agrade os advogados, né, na atuação dos advogados, que seja suficiente para que então perfeitamente enquadrados dentro da nova realidade, e os magistrados possam trabalhar como vem trabalhando, né, a produtividade que vem trabalhando. É tudo harmônico, né? Não há hierarquia entre a magistratura e a advocacia, pelo contrário, é uma engrenagem que precisa funcionar, sempre funcionou e precisa continuar funcionando, né? Agora, como fazer, que às vezes é diferente, não é? É por isso. A gestão de pessoas é difícil também, né? Porque para tudo, aí tem que trabalhar em casa, ninguém quer trabalhar em casa. Aí todo mundo trabalha em casa, está acostumado, agora volta, as pessoas não querem voltar também. Então, assim, tudo é difícil, nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, pessoal, tem muita gente contra as audiências de instrução ainda. Eu acredito, eu sou a favor das audiências de instrução. Eu acho que a pessoa que mente na frente do juiz vai mentir atrás da câmera também. E a pessoa que fala a verdade e que é sincera, ela vai ser sincera, seja com um celular ou seja num lugar presencial. E os advogados, eles têm medo, mas a gente tem que se capacitar, né, para saber identificar e auxiliar o juiz em possíveis identificações de cerceamento. Mas a gente não pode evitar, né? Não pode colocar um X em cima e dizer que não serve, né? Temos que tentar, temos que evoluir de tudo que é ruim, temos que tirar algo bom, né? E eu acho que de tanta coisa que acontece, temos que sim que aprender muito, né? Nós temos duas situações, né, doutora? A primeira situação é aquela, digamos assim, aquela realidade que nós, na verdade são três situações. A primeira é aquela realidade que nós vivíamos antes da pandemia, né? Digamos assim, essa palavra que vem sendo repetida com muita constância, que esse novo normal, realmente vai existir um novo normal.
né? O que era normal antes da pandemia, que era seguir um rito, inclusive um rito diferenciado previsto, inclusive na CLT, de realização sempre de audiências, onde eram oferecidas contestações, onde havia conciliação, onde havia um saneamento do processo, às vezes, na maioria das vezes, quando a audiência ela era muito vasta, ia com a instrução do feito e tínhamos um julgamento, me parece que essa realidade em tempo de pandemia é insustentável, não é? Por quê? Porque a contestação ela precisa ser apresentada de forma antecipada, porque é um ato que não requer a presença das partes, não é? E isso não prejudica em nada a tramitação do processo. A tentativa de conciliação ela é constante, então não há necessidade de estabelecer exatamente o momento da conciliação, embora ela tenha que ser incentivada, não é? E aí o processo ele tem que ser feito, me parece que precisa ser julgado no estado do processo, sem dilação probatória, porque não precisa, e se resolve assim. Agora, quando é uma coisa de fato envolvida, aí nós temos que ter, digamos assim, um estudo e efetivamente uma consulta às partes sobre a viabilidade da realização da audiência. É claro que não será no mesmo número, no mesmo volume, é claro que há toda uma preocupação envolvida com isso, mas nós temos que entender que essa pandemia pode se estender por muito tempo, né? Eu acho interessante que o decreto legislativo que fala da calamidade pública, ele fala 31 de dezembro. Na verdade, 31 de dezembro é para efeitos fiscais. Quando há um decreto legislativo, ele sempre vai prever 31 de dezembro, porque é para efeitos fiscais, execução orçamentária. Qualquer impacto que nós temos hoje vai refletir lá do orçamento, nos resultados fiscais. Então, a calamidade pública está prevista até dezembro, não necessariamente é até dezembro mesmo que ficará determinação e podendo ser para antes, né, se nós tivermos essa vacina que nos permita voltar para um estado, digamos, de normalidade, né, de presencial de normalidade, de reunião de pessoas, como pode se estender mais que isso. Nós temos, inclusive, carnaval em fevereiro, nós temos recesso até o dia 6, e depois temos uma ausência de audiência até o dia 20 de janeiro, e aí pode até encontrar com o carnaval. Então, assim, são duas situações que me parecem doravante. A situação que nós temos que equalizar na pandemia, enquanto nós não podemos ter, digamos assim, nenhum tipo de risco, né, de disseminação dessa doença. O judiciário precisa estar muito ciente disso, né, que ele tem que preservar as vidas e tem que fazer tudo o que for possível para que essa doença não seja disseminada, né? Eu estou dizendo isso como Estado, né, como atuação do Estado. Isso é importante. E o segundo é saber como é que nós vamos nos comportar depois disso. Por quê? Porque nós já identificamos que esse rito emergencial, digamos assim, ele é extremamente interessante para um período pós-pandemia, quer dizer, esse recebimento da contestação antecipado. Ora, se é possível hoje, será possível no futuro também. Eu acredito que os mesmos benefícios serão assimilados no futuro. E aí é o seguinte, à medida que nós continuaremos tendo audiências da maneira como tínhamos no passado ou que teremos agora na época da pandemia, será que a presença física das partes ela é necessária? Será que a presença física dos advogados é necessária? Será que a presença física do magistrado é necessária? Isso tudo a gente tem que dialogar sobre o assunto. Com certeza. Acho que muitas dessas mudanças vieram para ficar, né? A gente está sempre em adaptação, como o doutor falou no começo. É difícil a gente julgar hoje com as ferramentas que a gente não tinha antes, né? Então é muito fácil falar que está certo ou está errado hoje. O que a gente tem são tentativas e melhorias, né? Até a doutora Angélica colocou aqui, adaptação é a palavra, né? A gente está em constante adaptação. Daqui a pouquinho o nosso tempo já está em cima.
Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, o pessoal que está aí nos assistindo. A última chance de ir lá comentar no nosso post. A gente vai fazer o sorteio só para quem está aqui ao vivo acompanhando até o final. Eu não sei, o doutor tem alguma consideração final? Gostaria de pontuar o que acha que fica, como que a gente pode encarar a Justiça do Trabalho daqui para frente? Bom, eu acho que, na verdade, a Justiça do Trabalho, né, e quando nós dizemos a Justiça do Trabalho, é o funcionamento da Justiça do Trabalho, eu acredito que ela sofrerá uma alteração. Porque realmente, principalmente na questão envolvendo digamos assim, essas audiências de conciliação, essas audiências iniciais, não me parece que nós tenhamos uma razão para que elas voltem a ser presenciais, né? Eu, assim, de todos os relatos que ouço na condição de presidente da associação, eu vejo que os mesmos mecanismos e as mesmas possibilidades que as partes têm em uma audiência presencial, ela acaba tendo numa audiência telepresencial. Então, assim, é claro que no início é tudo muito complicado. Como conversar com o cliente, digamos, num espaço reservado, isso tudo é complicado. Porque na audiência, você vai lá e fala do ouvido, ele fala, né, o advogado fala com o cliente fala com o advogado às vezes sai da sala, dá uma palavrinha e volta. Conversa fora. Hoje já é muito fácil, né? Mas eu acho que isso é uma questão de hábito, tal como, digamos assim, a adaptação que nós tivemos com o BJI. Eu acho que as partes vão criar mecanismos, né, para que, entre advogados e litigantes, para que haja efetivamente uma possibilidade, uma melhoria nesse diálogo, nessa comunicação. Mas eu vejo que o magistrado consegue fazer aquilo que fazia nas audiências presenciais pelo telepresencial. Então, eu acho que a atuação da magistratura, ela consegue ser a mesma no telepresencial em se tratando de audiências de conciliação e audiências iniciais. Tá? Então, eu acho assim que nós não teremos o retorno, acho que não haverá mais espaço, no meu entender, para audiências iniciais e audiências de conciliação de forma presencial. A menos que exista, digamos, um apego muito grande ao tradicional, mas me parece que é uma tendência que essas audiências saiam, digamos, das pautas presenciais. No tocante à instrução, me parece que cada vez mais nós caminhamos para que as partes que sejam ouvidas, não é, elas sejam ouvidas de uma maneira agora natural e possam ser ouvidas da mesma maneira pós-pandemia. Ou seja, né, se as partes elas conseguem ser ouvidas nas suas casas e possuem tecnologia, me parece que pós-pandemia isso também será possível. Não vou dizer que esse seria o normal, mas me parece que será uma alternativa para as partes, inclusive as partes que estejam fora. Nós muitas vezes nos deparamos com situação eu já me deparei, inclusive aí nós tínhamos casos assim, jogadores de futebol, por exemplo, que estavam em outros países, ou pessoas que haviam se mudado, né, para outros estados e tinham toda uma dificuldade para permanecer, às vezes dificuldade financeira, né, permanecer e comparecer à audiência. Então, me parece que isso cria uma alternativa muito interessante para a parte participar da audiência, mas não necessariamente com presença física. Eu acho que essa será uma grande, digamos assim, inovação, mas ao mesmo tempo um grande avanço que nós teríamos, a possibilidade de flexibilizar a presença física de partes e de advogados e dos próprios magistrados. Eu acho que esse será um legado, sem dúvida nenhuma. Agora, no tocante às testemunhas, o mesmo problema que temos hoje, que é o problema tecnológico, pode permanecer, ou, enfim, da garantia de comunicabilidade, da segurança da prova, pode permanecer. Então, talvez as unidades que
hoje precisam se preparar, eventualmente, com a retomada de atividades presenciais para ouvir testemunhas, me parece que elas vão estar equipadas e vão estar estruturadas para ouvir testemunhas no futuro. Então, eu acho que esse será o grande legado tecnológico, tanto do ponto de vista do conhecimento, né? Eu acho que as partes vão sair muito mais preparadas, as partes que eu digo assim, os atores do processo em geral, né? Eu digo assim, a magistratura, a advocacia e os próprios litigantes muito mais preparados para desafios tecnológicos do que entraram, né, no período da pandemia. Sim. Eu espero que os atendimentos também continuem, né? Eu acho que o trabalho está faltando só uma ferramenta de despacho mesmo, né? Como a gente conversou no começo. Mas os atendimentos, aquele atendimento do advogado ir lá no balcão, perguntar como está o processo. A gente tem feito tudo isso por e-mail. Tem se virado, nem o telefone consegue, porque não tem ninguém no fórum, né? E assim, está funcionando. Então, é uma ferramenta que eu acredito que possa ficar também, uma ferramenta que já existia, o e-mail das varas de acesso, né, e que era muito pouco utilizada. Não sei se por a gente estar sempre no fórum, aproveitar e passar lá, mas é uma ferramenta também que uma melhoria legal de ser usada e evita também essa aglomeração que por muito tempo não vai ter, né. Eu vou começar a cadastrar aqui para a gente realizar o sorteio. Sim. Eu queria agradecer imensamente, Dr. César, por aceitar o convite. Já vou deixar aqui publicamente meu convite para as nossas próximas lives, espero que aconteçam, porque o tema ele é extenso, vasto, a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando, né? Sem dúvida, mas se tiver alguma pergunta de um participante que eu possa responder, também eu posso aproveitar esse tempo final. Vou só aproveitar para mostrar a obra. Então, eu gosto de divulgar, né, principalmente aquilo que eu tenho a oportunidade de conhecer mais a fundo, de fazer a leitura, e é realmente uma obra muito interessante que chama Legislação Trabalhista em Tempos de Pandemia, né, que será a obra, né, para quem está nos acompanhando online. A doutora estabeleceu um critério, então, de que vai fazer o quê, doutora? Então, tem que entrar na postagem e colocar o quê? Isso, ó, já selecionei aqui, já vou fazer o sorteio, eu vou virar aqui para o computador para o pessoal acompanhar, que eu vou fazer o sorteio, vamos Será ver quem que vai ganhar. Colocou? Já colocou? O pessoal já colocou aí o eu quero? Será que? Vamos ver, tem 27 comentários aqui, vamos ver quem que vai ganhar o livro e tem que estar aqui na live, hein, gente? Fica apostos aí. Quem foi? Adria Noroc. Adria Noroc. Não sei se vocês conseguiram enxergar aqui o sorteio que a gente fez. Será que ela está aqui? Se ela não estiver aqui, ela tem que mandar um oi pra gente. Se ela não estiver aqui, a gente vai sortear de novo. Vamos esperar aí. Será que ela está aqui? Não, tem bastante gente falando, eu quero. Vamos ver. Se ela não comentar, tem que fazer esperando. Então, né? Tem que fazer lá na postagem, isso? Não, eu tô esperando ela dar um oi aqui pra mim. Ela tem que estar aqui assistindo a gente. Se ela não se apresentar aqui, vai fazer um novo sorteio, isso? Vou fazer um novo sorteio. Vamos ver, ela não tá entrando. Para participar, tem que entrar lá no aline.iscaro e aí faz o eu quero na postagem. E aí faz o sorteio novamente, é isso? Não, eu vou sortear no mesmo post. Vamos ver. No mesmo post? Tá bom. Isso. Ela não tá aqui, eu tô conferindo aqui nos participantes, ela não tá. Eu vou sortear de novo, então. Ok. O pessoal tá falando, perdeu, faz outro. Vamos lá. Vamos lá, vou sortear de novo. Dá pra ver? Dá pra todo mundo acompanhar, né? Lucas Savarese. Lucas Savarese. Esse foi meu aluno, hein? Meu aluno. Foi seu aluno? Vamos ver se ele tá aqui. Tá. Olha lá, o Lucas tá aqui. Tá aí?
Tá sim. Galera, tá Então, tá bom. comentando, ganhei. Lucas, depois você me manda um direct aqui, tá bom? A gente combina para eu poder te entregar o livro, o Dr. César te entregar o livro. Aí você me chama aqui e a gente vai combinar. Aí, tá vendo? Ele tá aqui, nos acompanhou até o final. Muito bem, que maravilha. Bom, eu quero então agradecer a presença de todos, aproveitar esses últimos minutos, né? Vou fazer alguns comentários. Não sei quem continua nos acompanhando, se puder dar um oi aí, mais um oi, porque estou vendo a Lilian Nepomuceno, aqui, a Mari, né? São, a Yoko, a Fernanda Amabile. Então, eu tenho a Fernanda, né? A Fernanda também nos acompanhando. Doutora Vanessa aqui. Vanessa, a Fernanda Doutora Russo. Fabiana, obrigada. Agradecer a todos aí, né? O Gabriel, o Ricardo, que é o meu aluno também, a Glenda, agradecer imensamente a todos que participaram dessa live. Nossa, olha lá, doutora Ana tá falando, continua aqui, não vou esquecer, doutora Ana, sempre acompanhando minhas lives, doutora Angélica também, muito obrigada. Pois é, que maravilha. Bom, eu fico à disposição, eu sei que a live é rapidinha, né? Nem parece, o tempo voa, as lives quase atingindo aí, acho que uma hora de live, mas é um prazer muito grande estar dialogando sempre com uma amiga, não é? Que foi colega, né, de advocacia e depois nós nos encontramos aí na audiência. Né, é verdade. Eu brinco que eu fiz estágio com as audiências do Dr. César, né? Eu ia lá com uma pranchetinha, um caderninho, ficava assistindo as audiências para aprender, né? Que maravilha. E eu tenho uma alegria muito grande, né, de poder reencontrar muitos dos meus colegas, né, que estavam junto comigo agora na live, inclusive, e outros alunos, né, que tivemos aí a oportunidade de encontrar nas faculdades, enfim, nos debates do trabalho, colegas da magistratura que sempre prestigiam. É muito gratificante. Agradeço muito. Obrigada, doutor César. São para novos convites. Eu agradeço muito. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Um grande abraço a todos. Bom descanso. Boa noite a todos.